Muito bom dia a todos. Vamos então iniciar aqui as nossas sessões de esclarecimento sobre o reporte de dados do Sistema de Avaliação da Qualidade de Serviço. Cabe-me a mim abrir estas sessões, estes webinars, mais uma vez este ano. Neste caso, este webinar é dedicado às entidades gestoras em alta dos sistemas de abastecimento de água e de gestão de águas residuais. E é com muito gosto que faço esta abertura de mais uma sessão para, no fundo, o ciclo já foi aberto com a publicação do nosso guia técnico número 27 e também com a disponibilização dos fecheiros de reporte, mas normalmente estas sessões permitem às entidades gestoras arrancar com o reporte de informação à ERSAR, porque permitem esclarecer aqui algumas dúvidas que possam ter nos fecheiros de reporte e também das alterações que implementámos este ano no ciclo de regulação. Como sabem, este ciclo de regulação é muito caro para a ERSAR, é um ciclo de regulação que é reconhecido a nível internacional. O sucesso deste ciclo depende de vós, acima de tudo, depende das entidades gestoras e da adesão que as entidades gestoras têm no reporte da informação ao regulador, e como o setor sabe, é a principal fonte de informação para o setor. Portanto, este sistema de avaliação permite que o regulador e o setor, as entidades gestoras e todos os stakeholders que trabalham nestes sistemas, nestes serviços públicos essenciais, conseguem ter informação através deste sistema, informação que depois é validada pelo regulador, depois de ser reportada por vós, é validada pelo regulador, é tratada e é publicada depois no nosso relatório anual. Portanto, é muito importante que a informação que é reportada seja fiável e é por isso que aqui estamos hoje, exatamente para garantir esta fiabilidade no reporte de informação. Comigo tenho a equipa do Departamento de Qualidade. Esta manhã, para os serviços de abastecimento de água e gestão de águas residuais, tenho a engenheira Ruth Rodrigues e a engenheira Ana Rita Catarino, que vão assumir a sessão. Tenho também o engenheiro João Rosa, que vai fazer aqui uma moderação. Vou passar a palavra desde já ao João Rosa para poder avançar com esta sessão e desejo a todos um bom webinar. Muito obrigada. Obrigado, Susana. Bom dia a todos. Esta sessão está dividida em 5 partes. A primeira sobre o enquadramento geral desta sessão. A segunda falaremos um pouco sobre os prazos associados ao processo de reporte da qualidade do serviço. Seguir-se-ão as principais alterações efetuadas ao nível dos dados e indicadores. No quarto, iremos falar sobre os ficheiros de reporte e, por último, encerraremos a sessão com os esclarecimentos das questões, aquilo que normalmente também acontece. Estas ações enquadram-se estas sessões enquadram-se nas ações de capacitação que a ERSAR promove anualmente, junto às entidades gestoras. Novamente, optou-se por este formato online, que ficará disponível para futura consulta no canal do YouTube da ERSAR. Neste canal também se encontram as edições anteriores e outros conteúdos audiovisuais da ERSAR. Importa aqui referir que existem aqui outros instrumentos onde esta informação que nós estamos aqui a partilhar se encontra disponível. O primeiro é o guia técnico número 27, que poderão encontrá-lo não só no site da ERSAR, mas também no módulo da qualidade do serviço, na aplicação a ficheiros de apoio às AGs. Vocês têm aqui duas versões, tem a versão limpa e tem a versão assinalada a amarelo com os destaques das alterações que foram efetuadas do ciclo anterior para este ciclo. Depois têm o Fórum da Qualidade do Serviço, que podem encontrar no separador Fóruns do portal ERSAR, no qual nós recomendamos a respectiva subscrição. Porquê? Porque os subscritores recebem as notificações do portal para esclarecimento de dúvidas colocadas por todas as entidades gestoras, os comunicados que a ERSAR faz,
entre outros assuntos. Por último, temos aqui o contacto, o e-mail ou o contacto telefónico do técnico ERSAR responsável pelo acompanhamento da entidade gestora. Esta informação sobre o técnico que acompanha a vossa entidade gestora está disponível quando vocês entram no módulo da qualidade do serviço, no reporte, no processo de reporte de informação, no canto superior direito, conseguirão aceder a essa informação. Neste caso, o exemplo é dado aqui pela minha colega Joana Cardoso. Então, regras a seguir neste webinar. No fundo, vamos manter o mesmo esquema que temos mantido em todos os anos. Iremos dar prioridade às questões que foram colocadas a quando da inscrição das EGs, e se existirem questões adicionais, o que vos pedimos é que usem o chat desta conversa. Por favor, não usem a opção P e R, para que nós possamos concentrar tudo numa única interface, para que as coisas não estejam dispersas. Portanto, aquilo que nós pedimos é que concentrem tudo na opção chat/conversa. Depois nós iremos responder às questões por ordem de chegada. Peço desculpa. Por último, se entretanto o webinar terminar e se alguma pergunta não for respondida, iremos posteriormente publicar o respectivo esclarecimento no Fórum da Qualidade do Serviço. Lá está, que nós recomendamos a respectiva subscrição. Então, avançando aqui para a outra parte desta apresentação, no fundo, a divulgação aqui, a apresentação dos prazos. Nós, como também já foi referido, disponibilizamos o Guia Técnico número 27 no passado dia 31 de janeiro. No passado dia 13 de fevereiro, foram disponibilizados os ficheiros de reporte de informação. E neste contexto, e em conformidade com o disposto no Regulamento de Procedimentos Regulatórios, as entidades gestoras em alta têm como data limite para a submissão do reporte da qualidade do serviço o próximo dia 31 de março. Já as entidades gestoras em baixa dispõem até ao dia 30 de abril para fazê-lo. Nós aqui gostaríamos de fazer aqui um pequeno sublinhado para que não deixem que os processos se acumulem até o último dia, ou seja, nós não recomendamos que submetam a informação a ERSAR no último dia, porque poderá haver contratempos de última hora e que depois poderá ser um pouco complicado ultrapassá-los no próprio dia e assim não cumprirem com os prazos que estão estipulados. Portanto, eu agora irei dar a palavra à minha colega Rita Catarino, que fará a restante parte da apresentação. Apelava então que, se quiserem depois colocar novas questões, para as colocar no chat aqui do webinar. Obrigado. Rita, a palavra é tua. Muito obrigada, João. Muito bom dia a todos os participantes que estão aí em casa. Vamos então nesta parte, neste ponto 3, focar-nos no Guia Técnico 27, que foi publicado no dia 31 de janeiro e que serve de apoio ao reporte e preenchimento dos dados da qualidade do serviço. O guia técnico deve ser consultado sempre que vocês tenham dúvidas, ou seja, se determinada informação deve ou não ser considerada num determinado dado. Este ano não encontram texto para os serviços de abastecimento de água e de gestão de águas residuais em alta, não encontram texto destacado a amarelo no guia técnico, o que indica que não temos alterações nos dados, nos indicadores, nem nas bandas de referência. Importa também referir que desde o ciclo de avaliação da AQS 2024 que não temos indicadores em teste nestes serviços. Passando aqui aos ficheiros de reporte. Neste ponto, iremos focar-nos em algumas regras de preenchimento dos ficheiros e importa também aqui referir que, embora os print screens apareçam a azul, como podem ver, há muitas regras que se aplicam a ambos os ficheiros, tanto no ficheiro de abastecimento de águas como no ficheiro de gestão de águas residuais.
Aqui um ponto que já vos é muito familiar é preencherem apenas as células em branco e dar-vos nota que devem começar a fazer o preenchimento desde o início para o fim, ou seja, que tem algo, a maneira como os separadores estão dispostos tem algum fundamento para que a informação vá sendo encadeada ao longo do ficheiro. Neste ponto, queríamos dar a recordatória no seguimento de fazerem o reporte nas células em branco, como disse no slide anterior, porque as células a cinzento já têm fórmulas que vão buscar informação a outros separadores. Portanto, apenas preencher as células em branco, não tentarem preencher as células a cinzento. Lembramos também a importância de utilizarem o copiar especial valores, porque evita trazerem fórmulas dos vossos ficheiros ou links que depois possam deturpar o cálculo dos dados. Alertamos também aqui em específico para duas situações de colunas que estão escondidas no ficheiro de gestão de águas residuais e é neste caso na folha infraestruturas, como podem ver aqui a passagem da coluna D para a coluna G, há aqui umas colunas que estão escondidas e também na folha dos descarregadores. Quando tentamos fazer aqui o copy-paste, muitas vezes estamos a sobrepor a informação que está nessas colunas escondidas, o que vai depois bloquear aqui o processo normal dos ficheiros. Relembrar, e como já é do vosso conhecimento, que ao longo dos anos vamos sempre tentando implementar aqui alguns alertas de validação. Os anteriores mantêm-se, ou seja, não foram retirados, e vou-vos falar um pouco dos que fomos e os que implementámos nestes novos ficheiros de reporte. Recordamos neste slide a importância das entidades gestoras utilizarem apenas as listas que estão disponíveis nas folhas de reporte, por forma a permitirem o posterior tratamento da informação por parte da ERSAR. Em específico, alertamos para as folhas RH pessoal, RH outsourcing e a folha das reclamações, que têm muitas escolhas à lista, ou seja, nestas áreas funcionais têm seleções que têm as drop lists que devem ser só devem ser selecionadas opções dessas listas. Caso utilizem outras opções para além destas pré-definidas, em vez de conseguirem selecionar o valor aqui no dado, vai-vos aparecer um erro de preenchimento que impede a submissão do ficheiro. Fazer este alerta. Porque muitas vezes parece que é um erro, mas não, é mesmo porque alguma coisa não foi bem selecionada. Também aqui na folha de RH, no RH pessoal, já desde o ano passado que foram inseridas algumas validações que, quando aplicável, elas vão aparecer destacadas a amarelo, ou seja, se não tiverem a cumprir aqui alguns requisitos, as células aparecerão a amarelo, quer dizer que necessitam da vossa correção. Aqui no exemplo 1, quando um trabalhador está afeto apenas à atividade de gestão de águas residuais, não deve entrar no ficheiro de abastecimento de água e vice-versa. No ponto 2, eu acho que vocês já o ano passado podem ter sentido algumas dificuldades, mas que este ano estarão certamente mais aptos para o preenchimento. Retomando aqui no ponto 2, não deve ser deixada nenhuma célula em branco. E aqui no ponto 3, à semelhança do que eu disse no slide anterior, deve ser sempre selecionada uma das opções da drop list. Aqui também relembrar que se não for cumprido ou se algum destes requisitos não for seguido, aparecerá um erro no preenchimento e que impede a submissão do ficheiro.
Passando aqui à folha do RH pessoal, contrariamente ao slide anterior, ainda que surja aqui o alerta, sempre que o número de meses é diferente a 12 meses, este alerta não impede a submissão do ficheiro. Como vos é visível, aparece um valor e não o erro no preenchimento. Só dar esta nota. Aqui também no ficheiro de RH outsourcing, à semelhança do RH pessoal, aqui a validação relacionada com estes separadores também está relacionada com a drop list que se encontram neste separador em dois níveis, tanto na área funcional como na atividade em outsourcing. Agora, relacionado com a folha condutas e coletores, relembramos que o ano passado, a pedido de algumas entidades gestoras, neste separador foi inserida uma coluna adicional de identificação do troço, cujo preenchimento reforçamos que é de caráter opcional. Pode ficar em branco, como pode estar preenchido. É da vossa escolha. Neste slide, pretendemos reforçar que na folha de apoio, tanto no ficheiro de A como de AR, devem ser consideradas apenas as etas ou hectares como medição de caudal, independentemente da periodicidade da medição, que pode ser selecionada aqui, pode ser diária, semanal ou mensal. Nestes quadros, deve também ser inserida a capacidade diária das instalações, que muitas vezes, por experiência, pode ficar e tem ficado em branco por preencher. Portanto, recordamos que o dado DAR, o DA38 e o DAR42, que trata da capacidade diária das etas ou hectares, que é selecionada na folha de tratamento, ela é o somatório, resulta do somatório de todas as capacidades que são reportadas na folha apoio. Faço este esclarecimento. Ainda sobre este tema, na folha de tratamento, que embora seja o sítio onde vocês selecionem este dado, também temos aqui uma coluna, onde deve ser reportada a capacidade das instalações, que indicamos que deve ser coincidente com a que reportam na folha apoio. A diferença entre esta coluna e o que está na folha apoio é que na folha de tratamento devem ser reportadas todas as instalações de tratamento, todas as etas ou hectares, independentemente se tem medição ou não de caudal. Enquanto que na folha apoio só devem incorporar e considerar as etas e hectares com medição de caudal. Com isto pretendemos não perder a informação relativa à capacidade das instalações sem medição de caudal. Relembro que a capacidade de tratamento a considerar nestes dados é a que consta no projeto da estação de tratamento ou na que está prevista na licença. Outra validação que já foi implementada no ciclo de avaliação anterior prende-se com a necessidade do cumprimento de condutas e coletores reportado na folha ICI, aqui, ter de ser coincidente com o que vocês reportam na folha condutas ou coletores. Aqui dou nota, já desde que os ficheiros estão disponíveis para preenchimento, que têm surgido algumas dúvidas, que se trata quando as entidades gestoras começam a fazer o preenchimento pelo ICI. Como ele está a fazer validação para o dado relativo ao cumprimento total de condutas ou cumprimento total de coletores, que pode estar em branco no início do ficheiro, o ICI aparecerá sempre amarelo, porque efetivamente não há correspondência com com os dados que eu referi. Daí nós sugerirmos que o reporte seja feito sempre do início para o fim, ou seja, na ordem que o separador coletores e condutas seja preenchido antes do separador ICI.
Também uma regra de preenchimento, também incluída no ciclo de avaliação anterior, é a validação do consumo de energia no tratamento, no ficheiro de águas residuais, que é onde existe. O consumo de energia destinado ao tratamento não pode ser superior, aqui, não pode ser superior ao consumo de energia da instalação. E não pode ser, não pode ficar vazio nem ser considerado a zero. Isto para todas as hectares que tenham consumo de energia. Relembra-se que neste dado não devem ser consideradas as elevações à entrada das estações de tratamento, desde que seja possível individualizar o consumo de energia da estação elevatória. João, já temos algumas dúvidas? Sim, temos uma dúvida e temos aqui também um senhor que levantou a mão. Nós não sabemos se ele tinha alguma dúvida ou não. Aquilo que nós pedíamos era se realmente houver aqui dúvidas para esclarecer, dúvidas adicionais, que utilize aqui a opção conversa, o chat, para fazê-lo. Mas de resto, só temos uma. Muito obrigada. Obrigado. Hum, Agora acabámos de relembrar as regras de preenchimento que já tiveram e que vocês já tiveram contacto no ciclo de avaliação relativa ao ano de 2024. Como novidade, temos uma validação extra na classe G. Na classe G, mais para as entidades gestoras, neste caso gestoras em baixa, a sessão refere-se às altas, mas nós sabemos que também estão cá umas entidades gestoras em baixa, que muitas vezes deixam esta classe por preencher. À semelhança do que acontece no ICI, agora no IMC também vamos ter a validação daqui de algumas colunas da classe G, que vai fazer a validação com os volumes que vocês reportam no separador volumes de água 2. E como tal, estes volumes devem ser coincidentes tanto no separador como no outro. Da mesma forma, na classe H, adicionamos também uma regra de validação que se trata do volume de água entrada no sistema, que deve ser igual ao DA48, que é a água entrada no sistema que vocês selecionam no separador volumes de água. Agora já estamos quase a terminar esta fase da apresentação e passamos ao tema que talvez requer mais atenção da vossa parte. Trata-se da coluna onde deve ser reportado o número de grupos eletrobomba independente, ou seja, o número de grupos que bombeia para destinos diferentes. Este mecanismo permite que na folha energia as estações elevatórias apareçam em duplicado, em triplicado, consoante o número de grupos que exista e que seja possível diferenciar a altura manométrica, o volume elevado e assim fazer aqui calcular o respectivo fator de uniformização associado à bomba que está colocada. Aqui neste seguimento e para corrigir um constrangimento que foi verificado no ciclo AQS 2024 nos ficheiros de abastecimento de água, que foi a questão do IMC não estar a passar corretamente para o portal, tivemos que proceder à alteração de umas fórmulas apenas no ficheiro de AA que obrigam isto é mesmo importante, que obrigam ao cumprimento de algumas regras e que sabemos que vocês já têm sentido, porque temos recebido alguns e-mails da vossa parte com estas dúvidas. É mesmo uma série de regras que precisa de. Foi a solução que encontramos, que esperamos que para o ano possamos também contornar de outra forma, mas neste ciclo teremos que seguir e peço-vos a vossa maior colaboração e paciência. Então, vamos falar aqui um bocadinho do preenchimento desta coluna, deste quadro em específico.
Aqui dar aqui a nota que, à semelhança de outros separadores, temos aqui também uma chamada de atenção que pedimos que sigam, e nós colocamos essas chamadas de alerta mesmo para vos auxiliar no preenchimento dos ficheiros. Então, começando pelo ponto 1, referir que não deve ser deixada nenhuma linha, a primeira linha não deve ser deixada em branco aqui, a primeira linha. Pronto. Que algumas entidades gestoras costumam, uma entidade que tem vários municípios, acaba por deixar sempre linhas em branco entre municípios para facilitar a visualização e a organização do reporte, mas neste caso pedimos que não o façam, ou seja, não deixar a primeira linha em branco. E nos casos em que o número de grupos eletrobomba seja diferente de 1, que são casos esporádicos, mas acontece, então como é que devem fazer? Se selecionam, se têm 3 grupos eletrobomba, devem deixar 2 linhas em branco, esta e esta. Se for, isto para quê? Para no separador em energia triplicar as estações elevatórias. Vão aparecer 3 vezes a estação elevatória, que depois vocês desagregam pelos vários, com o volume elevado e com a altura manométrica da respectiva bomba. Nos casos em que for o 2, à semelhança do 3, pela regra, vão deixar só uma linha em branco para passarem duplicado para a folha energia. Importa aqui indicar que caso estas regras não sejam cumpridas, a passagem de informação da folha energia para a folha da folha tratamento, peço desculpa, porque este reporte é feito todo ao nível da folha infraestruturas, desculpem. Obrigada, Ruth. A passagem de informação, se estas regras não forem cumpridas, a passagem de informação da folha infraestruturas para a folha energia ou para a folha do IMC fica incorreta. E o que vai depois bloquear aqui, vai trazer aqui alguns constrangimentos no reporte. Portanto, alerto mais uma vez para a vossa atenção e agradeço desde já esta colaboração que também vos pedimos. Aqui indicar que, não obstante das chamadas de atenção que nós vamos fazendo, sabemos que este é um tema sensível e que também estamos sempre, tanto eu como os meus colegas, estamos sempre disponíveis para vos esclarecer a qualquer dúvida. Com este slide, também termino aqui as regras no preenchimento dos ficheiros e passo a palavra à minha colega Ruth Rodrigues, que já é uma cara que vocês conhecem, para dar-nos continuidade aqui à nossa sessão. Obrigada, Rita, muito obrigada pela apresentação e pela descrição. Portanto, eu iria dar início ao ponto relativo ao esclarecimento das questões e das dúvidas. Dar-vos só nota que, no momento das inscrições, não houve propriamente nenhuma questão colocada. Houve apenas uma observação de uma entidade gestora que questionou o preenchimento do fecheiro de gestão de águas residuais. Como era uma questão assim muito lata, digamos assim, nós não nos vamos aprofundar e pedimos o favor realmente de quem colocou essa questão, se puder ser mais claro nas questões e nas dúvidas que tenha, por favor, coloque no chat, que é aquilo que o João e a Rita têm estado aqui a pedir. No entanto, aqui neste ponto, achamos que era importante esclarecermos uma situação que ocorreu no ano passado, que teve a ver com o apagão que ocorreu no dia 28 de abril de 2025, e, portanto, dar-vos aqui algumas orientações como reportar as situações decorrentes dessa situação excepcional. Portanto, nomeadamente no que diz respeito ao reporte das falhas no abastecimento de água. Portanto, dá-vos nota que, efetivamente, houve cortes de energia que provavelmente poderão ter provocado interrupções no fornecimento de água.
No entanto, para as AGs não serem prejudicadas por esse acontecimento, a ERSAR tomou a decisão de dar aqui um tratamento especial a essas situações. E assim, deste modo, temos aqui um exemplo de preenchimento de uma pseudo-entidade gestora, digamos assim, em que, como podem ver, começou a ter uma falha, por exemplo, no dia 25 no dia 15 de março, por exemplo, que não foi planeada, e portanto esta falha vai ser contabilizada os tais 1250 alojamentos associados a esta interrupção, porque teve uma duração superior a 5 horas e não foi planeada. Depois teve outra interrupção decorrente de uma avaria no dia 22 de março, que afetou 100 alojamentos, que teve uma duração de 2 horas, e também não foi planeada, mas como não excedeu as 4 horas previstas no dado, não vai ser também contabilizada esta interrupção. E entramos depois no dia 28 de abril, o dia em que ocorreu então o apagão. Supondo que esta entidade gestora teve uma ocorrência, por exemplo, às 8 da manhã, em que houve 250 alojamentos afetados com uma interrupção de 1 hora, portanto, apesar de ser só 1 hora, não vai ser contabilizada, portanto, lá está, mas de qualquer maneira não foi planeada. Portanto, esta é um acontecimento normal, digamos assim, do dia normal da vossa operação. Assim, esta é uma falha que ocorreu antes do apagão, portanto, se fosse de uma duração superior a 4 horas, iria ser contabilizada, porque foi antes do meio-dia. No entanto, como foi antes do meio-dia, não é contabilizada como uma falha de abastecimento. Supondo que na sequência, após o meio-dia, ou seja, após a ocorrência, houve dois pontos de entrega onde houve uma interrupção de abastecimento, um que servia 2.500 alojamentos, outro que servia 3.650 alojamentos, mas como decorreu do apagão, o que vamos vos pedir é o seguinte, é para colocarem a duração da falha que efetivamente ocorreu, supondo que nestes dois casos foi uma interrupção de 8 horas, por exemplo, mas aqui o ponto importante é que vão referir que foi planeada e que teve o aviso prévio superior às 48 horas. E que teve uma duração prevista, tanto que no aviso prévio, no pseudo-aviso prévio, foi indicada a duração da falha. Ora, com este mecanismo de preenchimento, vamos garantir que as entidades gestoras não são prejudicadas pelo acontecimento em si, portanto, o indicador da falha não vai ter o impacto deste acontecimento, mas vai permitir à ERSAR e ao setor perceber qual foi o impacto que efetivamente teve esta ocorrência. Portanto, vamos conseguir, no final da recolha desta informação, saber efetivamente qual foi o impacto que este acontecimento teve nos vários alojamentos e na continuidade do serviço que foi prestado pelas vossas entidades gestoras. Portanto, foi este um mecanismo que foi encontrado pela ERSAR, não alterando muito a estrutura do fecheiro, para não vos alterar também o mecanismo de reporte, mas que nos permitisse também ter esta informação e que não vos penalizasse por este acontecimento. Portanto, o que é importante é que identifiquem efetivamente as ocorrências, portanto, a duração que houve de interrupção, que digam que foi planeada, que teve o aviso prévio superior às 48 horas e que esse aviso prévio, então, indicava efetivamente a duração da interrupção que ocorreu. Pronto, foi de facto assim a única mensagem que nós gostaríamos de passar, além daquilo que a Rita já vos apresentou e que tinha a ver com as alterações decorrentes do próprio guia. Isto é um bocadinho à parte das alterações e do preenchimento, mas é um assunto importante porque realmente foi um acontecimento que marcou o ano de 2025 e que estamos a recolher essa informação. Portanto, como eu referi, não houve mais questões no âmbito no momento da
aqui a inscrição. E agora perguntava ao João se ao longo desta apresentação se foram colocadas questões. Eu já vi cá uma, pelo menos, que vi há bocado que sim. Temos Portanto, duas, boa, mas senhora. uma vale por 4. É das boas, portanto. Sim. Então, pronto. Então vamos começar pela dúvida colocada aqui pela Ana Paula Teixeira. Bom dia. Podem ser deixadas células em branco apenas nas folhas de DRH ou esta regra aplica-se a todas as folhas? Eu creio que esta validação que nós colocámos até nem foi este ano, foi há 2 anos atrás, ou há 2 ciclos atrás, prende-se com duas folhas, é a folha RH e a folha das reclamações. E não é deixarmos as folhas em branco. Existe, se as entidades gestoras começarem a fazer o preenchimento na tabela, têm que completar todos os campos dessa linha, pelo menos, não é? E respeitar as classes que se encontram nas drop-down lists. É muito importante respeitarem, por exemplo, no caso das reclamações, existe uma drop-down list que refere a sugestão ao pedido de informação. Se vocês colocarem só sugestão, não vai aceitar. Tem que respeitar exatamente as classes que estão estipuladas para o reporte dessa informação. Eu não sei se a gente pode complementar alguma... Pode aqui de completar. Portanto, para além desses mecanismos que foram incluídos, como há bocado a Rita referiu, na folha RH pessoal, RH outsourcing e nas reclamações, existem também algumas regras desse género nas folhas ICI, IMC e também na energia. Portanto, como a Rita há bocado também referiu, se houver na folha das hectares energia associada a uma hectare, tem que ser também reportada a energia associada ao tratamento, portanto, porque parte dessa energia é para o tratamento. Assim como também na folha ICI e na folha IMC, como o João estava também a referir há pouco, quando se começa a preencher uma linha, tem que se preencher a totalidade, portanto, tem que ser efetivamente preenchido. Uma boa maneira de se identificar essas situações são as células assinaladas a amarelo, é porque há ali qualquer coisa que não está correta ou falta preencher alguma coisa. Portanto, diria que são assim estas regras das células que podem ficar ou não ficar vazias, é um bocadinho nesse sentido. E se calhar também era muito importante destacar aqui, porque às vezes as entidades gestoras fazem copy-paste e o copy-paste é um copy-paste simples e esmagam a formatação e, portanto, depois não conseguem ver os eventuais erros, as células que estão destacadas a amarelo. Portanto, aquilo que a gente aconselha sempre a fazer é fazer copy-paste values. E com o copy-paste de values, vocês, porque lá está, vocês às vezes, muitas vezes, trabalham a informação em ficheiros diferentes do nosso e depois querem copiar essa informação para o reporte a apresentar à ERSAR, então a melhor maneira é copy-paste values, porque assim vocês não estão a esmagar as formatações e poderão ver eventuais erros que essa folha possa ter. Pronto, é muito importante porque muitas vezes vocês contactam-nos porque não conseguem perceber qual é que foi o erro ou qual é que é o erro que está na folha. Porquê? Porque vocês esmagaram a formatação que permite que o erro seja destacado. Se não houver mais dúvidas... E se fomos claros nesta resposta... Exatamente. Não, eu peço, por favor, que voltem a insistir por favor. Exatamente. Pronto. Então, vamos aqui às dúvidas colocadas pela Inês Teixeira. Vamos começar pela primeira. Bom dia. No tratamento, parênteses, saneamento em alta, relativamente à informação das licenças de descarga, temos as seguintes dúvidas. Primeiro, devemos preencher a informação datas das licenças mais recentes à data de hoje ou das que estavam em vigor em 2025, já que os dados de reporte dizem respeito a 2025. Sim, senhor. Portanto, em relação à primeira pergunta, o que deve ser reportado é a licença que estava válida a 31 de dezembro de 2025, porque realmente essa data que serve de referencial para se calcular o dado que tem a ver com o número de instalações que tinham a licença válida. Portanto, deve ser sempre reportada o título que estava válido a 31 de dezembro do ano em análise. Portanto, neste caso, a 31 de dezembro de 2025. Ok, pronto. A próxima.
As instalações que não têm licenças, mas sim informações prévias, também se devem preencher as datas respectivas? Não, senhora. Portanto, o que está a avaliar são as instalações que já têm efetivamente o título, portanto, a licença de descarga. Portanto, se não têm ainda esse documento, devem deixar esse campo em branco, por favor. Próxima. As instalações que não têm licença, mas autorizações de descarga oficial pela APA, devemos também preencher as datas respectivas, como se de uma licença se tratasse? Peço desculpa, eu não estou familiarizada com este documento, digamos assim. Uma autorização de descarga, para mim, seria uma licença. Poderá eventualmente, aqui se calhar pedimos Eu peço desculpa à Inês pelo desconhecimento. Carvalho que se calhar pudesse especificar um pouco mais este ponto no chat para eventualmente nós podermos esclarecer de forma mais precisa aquilo que é pretendido. E realmente peço desculpa pelo meu desconhecimento, mas realmente não estou a visualizar. Ok, então pronto, então, mas enquanto se calhar estamos aqui a aguardar, vamos passar aqui para o quarto ponto. À margem da aplicação do programa do Simplex, na vertente da simplificação dos licenciamentos ambientais, deixou de ser necessário pedir a renovação das licenças, pois passou a ser efetuado de forma automática pela plataforma do CILAM. Como é pretendido preencher os dados nestes casos? Pronto, é assim, em relação àquela coluna que diz respeito ao pedido de renovação, essa coluna era só para dar algum conforto, digamos assim, às entidades gestoras quando tinham as instalações por licenciar, digamos assim, quando havia algum atraso da parte da APA, digamos assim, portanto, era um bocadinho um conforto que as entidades gestoras que nos pediam, que era para demonstrar que a falta da renovação não era da sua responsabilidade. Neste caso, como já é feito esse pedido automático e já não é necessário esse papel, digamos assim, da vossa parte, eu diria que podem deixar em branco a coluna relativa à renovação, mas a data da licença só passa a ser preenchida quando efetivamente é emitida a renovação. Portanto, não sei se fui clara, mas pronto, é um bocadinho esta a abordagem que deve ser feita no preenchimento da informação. Pronto, neste momento não temos mais nenhuma dúvida, também estamos aqui se calhar a aguardar um pouco Sim, por favor. o esclarecimento. Eu diria que relativamente ao ponto 3, o que nós queremos é mesmo aquelas têm a licença, não é? Ou seja, independentemente de outros estados mais provisórios, eu creio que isto se calhar é uma autorização de descarga. Portanto, uma obra, se calhar que a instalação, isso tinha um nome especial, mas realmente quando alguma instalação está em fase de obra, pode haver um género de uma derrogação, digamos assim, de uma licença mais simplificada ou menos exigente. E, portanto, e se for isso, pronto, é outro assunto. Mas realmente peço desculpa pelo meu desconhecimento, mas nunca associei autorizações de descarga, portanto não sei propriamente o que diz respeito. sim, já temos aqui Boa. então. Deixa-me cá ver. Então, autorização de descarga, situação excepcional para casos específicos que a APA ainda não pretende emitir a licença, mas dá autorização para a descarga no meio receptor. Portanto, eu acho que é isto. Vai de encontro ao que É existe. isso. Portanto, Sim. eu diria que pronto, pode ser considerado aqui, portanto, se existe um documento em que efetivamente a APA emite esses VLEs, digamos assim, tanto que vos dá essa autorização, podem aqui identificar esse documento, mas não é propriamente uma licença, portanto, não é propriamente uma instalação licenciada, portanto, não deverá ser contabilizada como tal. Exatamente. Ainda, digamos assim. Pronto, e obrigada pelo esclarecimento, significa que, Ainda bem. por enquanto, está tudo ok. Ótimo. Pronto, não sei se existem mais nenhumas. Não existe neste momento. Nós não temos neste momento mais nenhuma dúvida no chat. Se calhar importa aqui referir e dar aqui um bocadinho o compasso de espera que esta sessão estará disponível no canal do YouTube da ERSAR. Poderão novamente
ver os esclarecimentos que nós e a informação que nós partilhamos. Temos aqui uma outra questão da Ana Paula Teixeira. Esta situação de automatismo nos pedidos de licenças não vai conduzir a AR21 sem dado? Folha do tratamento não tem propriamente automatismo para o indicador do AR21. Portanto, há bocado estávamos a falar em relação ao dado que é um indicador de perfil, que tem a ver com o número de instalações licenciadas. Portanto, esta questão da data, do título e a que data é que se refere, é sempre um indicador de perfil. Porque para o indicador avaliado, o do cumprimento do normativo da descarga, isto, como vocês sabem, é uma informação que a ERSAR recebe da APA. Portanto, isto é uma informação que nós recolhemos junto de vocês só para depois conseguirmos fazer o cruzamento da informação com a APA, mas quem dá a informação e os valores para o cálculo do AR21 é a APA. Portanto, são dados que são reportados na mesma folha, mas que são usados para indicadores diferentes, distintos, um de perfil e outro de avaliação. A Ana Paula Teixeira colocou aqui mais um comentário para precisar um pouco a dúvida que colocou. Por automatismo, ou seja, a dúvida que colocou foi: esta situação de automatismo nos pedidos de licenças não vai conduzir a AR21 sem dado? Por automatismo, entenda-se a informação do cumprimento da licença de descarga a ser fornecida pela APA. Portanto, o automatismo que estamos a falar, peço desculpa, portanto, o automatismo que estamos a falar é o do pedido de renovação da licença? Se calhar, exato, colocando aqui no chat. Situação de Houve ali- automatismo. Houve ali um fixe, portanto, aquela questão que colocaste talvez tenha a ver com isso. Desculpa. Certíssimo. Certíssimo. Mas já há 2 anos em que no sistema de avaliação não atribui avaliação à AR21. Certo. Mas isso não tem a ver com questões nem do vosso reporte, tanto a nós como a APA, como também da parte daqui da TERSAR. Portanto, nós realmente, quando fizemos a 4ª geração, tivemos, como é do vosso conhecimento, reuniões de trabalho com a APA, para evitar também a duplicação da informação, das análises, dos valores que tinham, portanto, era um reporte muito pesado que vocês tinham que fazer aqui para nós também, e portanto houve realmente aqui uma decisão de que seria a autoridade ambientalmente competente, a APA, que iria reportar essa informação à ERSA, porque já tinha essa recolha junto das várias entidades gestoras. Infelizmente, por problemas informáticos e por questões internas da APA, não foi possível recolher e fornecermos essa informação relativa ao ano de 2024. Portanto, tivemos o de 23 e não tivemos o de 22 e o de 24. Portanto, estamos aqui com alguma flutuação, digamos assim, de recolha de informação e de apresentação deste AR21. No entanto, não tem nada a ver nem com o vosso reporte à APA, nem o reporte à ERSAR, tem efetivamente a ver com mecanismos internos da APA que infelizmente ainda não estão suficientemente oleados, ou houve ali alguns problemas que não lhes permitiram enviarmos esses valores para nós calcularmos este AR21. Portanto, não sei se fui ao encontro da questão, mas de facto não tem a ver nem com os automatismos, nem com o vosso reporte. Tem efetivamente a ver com uma situação interna da APA que não lhes foi possível preparar e compilar essa informação. Mas ficamos sem avaliação. Exatamente. Sim. Infelizmente, sim. É isso. Mas é a maneira também de não vos prejudicar, digamos assim, porque também não fazia sentido estarem a ser prejudicados neste indicador quando não é da vossa responsabilidade o cálculo, digamos assim. Portanto, vocês fazem o vosso papel, realizam as análises, comunicam conforme a lei obriga e conforme o vosso título de descarga obriga, e depois é aqui uma questão interna da autoridade ambiental que não permite esse cálculo ou reporte dessa informação, portanto, para não serem penalizados, ficam com esse indicador não avaliado. Certo.
e realmente é uma felicidade, porque nós usamos muito essa informação interna e até para dar a noção de como é que o setor efetivamente está a funcionar. É um indicador bastante importante e bastante útil, mas infelizmente não nos tem sido possível fazer o seu cálculo e apresentar. Certíssimo. Bom, neste momento não temos mais nenhuma dúvida no chat. Lembrar que também que o prazo para submissão da informação da qualidade dos serviços termina na próxima semana, no dia 31 de março, terça-feira, portanto é mesmo daqui a uma semana. Como sempre estaremos disponíveis para os eventuais esclarecimentos e apoio que as entidades gestoras considerem necessários. Têm sempre o guia técnico número 27, recomendamos fazê-lo antes de enviarem-nos e-mails ou nos ligarem. Têm também os fóruns da qualidade do serviço. Se calhar, João, só aqui dar também uma pequena nota, já que estamos aqui a falar nos fecheiros, houve a necessidade de fazer uma pequena correção nos fecheiros de abastecimento de água. Portanto, se verificarem que efetivamente estão com a versão 1 dos fecheiros e se já estiverem muito adiantados no vosso preenchimento, por favor enviem os fecheiros para o técnico que vos acompanha para se poder efetuar as devidas adaptações às correções que foram necessárias fazer nos fecheiros. Também acho que é uma mensagem importante e, portanto, também dá-vos esta nota, por favor. Sim, e relativamente aqui à gravação deste webinar, o mais brevemente possível, lá está, porque aquilo que se pretende com esta sessão é apoiar as entidades gestoras no reporte. Portanto, assim que nos for possível colocar este webinar acessível às entidades gestoras, faremos. Eu, se calhar, não havendo mais nenhumas dúvidas, se calhar daríamos por concluída esta sessão de esclarecimentos, agradecendo a vossa presença e agradecendo também aqui a disponibilidade que vocês tiveram ao longo desta sessão. Muito obrigado. Muito obrigada. E até uma próxima. Até uma próxima. Obrigadíssimo. Obrigado. Muito obrigada. O resto, bom dia. Bom dia.